1 Coríntios 15, a partir do 51. Terminar este assunto. Importantíssimo para nós. Então, o apóstolo Paulo vem e ele começa dizendo assim: eis que eu digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Um mistério só pode ser compreendido pelos eleitos de Deus, pelos filhos de Deus. Jesus disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Ouvindo não entenda, e vendo não veja. Mas a vocês é dado. Jesus diz: tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O irmão Brano diz assim, que a Bíblia foi escrita daquela maneira, desta maneira assim, diz uma coisa aqui, outra coisa ali, para quê? Para que aqueles que não vão compreender. Vão compreender aqueles que são os filhos de Deus, os eleitos. Estes vão compreender, porque eles creem na palavra. Eles não veem contradição na Bíblia. Mas aos outros, ouvindo não entenda e vendo não veja. Não vai conseguir ver. Não vai conseguir enxergar. Então eles vão criticar. Mas os filhos de Deus vão compreender os mistérios. Então a Bíblia diz assim, a Bíblia fala sobre mistérios. Colossenses 1,26 diz: os mistérios que estavam ocultos e foi revelado agora aos santos. A Bíblia diz lá em Timóteo: grande é o mistério da piedade, o Deus que se fez carne. E esse mistério da piedade só é compreendido pelos filhos de Deus, os eleitos. Alguns vão dizer que é trinitarismo, os trinitarianos vão acreditar em trindade, os dualistas vão acreditar em dois. E assim vai, mas os filhos de Deus compreendem o mistério da piedade. O Deus que se fez carne para nos salvar. E esse mesmo Deus está aqui agora para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Então grande é este mistério da piedade. Ele viu a nossa condição horrível, de caídos, pecadores, perdidos, e ele veio e se fez carne para nos salvar. Tendo piedade de nós, ele se fez carne e veio nos salvar. Então assim, a Bíblia diz assim, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo cumprir-se-á todos os segredos de Deus, os mistérios que precisavam ser revelados. Apocalipse 17:7 diz assim: vem que eu mostrar-te-ei o mistério da besta, da mulher e da besta. Então isso também foi revelado para nós, os mistérios destas coisas. Agora, só que acontece o seguinte: sempre existem extremos no mundo, extremos grandes. Tem uns que pendem para um lado e outros que pendem para o outro. O irmão Brando ensinou assim que existe dois extremos, que são os calvinistas e os arminianos. Os arminianos são aqueles que seguem a crença de Armínio. Era um pregador que existia lá há muito tempo atrás, lá na Idade Média. Ele pregava que o homem, para ser salvo, teria que fazer, ele teria que dependia também dele para ser salvo. Já o Calvino dizia assim, que não, o homem para ser salvo, ele é um escolhido por Deus, é uma pessoa que é assim, selecionada por Deus, e uma vez salvo, salvo para sempre, ele será salvo de qualquer maneira. Nem se pratique pecado e viva no pecado, ele será salvo. A irmã Brando diz: está errado todos dois. Nem o homem faz para ser salvo, e nem ele é uma pessoa que, uma vez salvo, foi salvo, pode permanecer no pecado, porque ele é um eleito, é um predestinado, ele pode permanecer da forma que ele for, ele será salvo. Isso está errado também. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele luta para não pecar, ele luta para obedecer a Deus, ele luta para viver a fé.
E a Bíblia diz, o reino de Deus é tomado por esforço. Mas que esforço é esse? É um esforço que eu salvo para adquirir a salvação? Não. É um esforço de fé, para eu manter a crença na verdade. Aí Jesus disse, é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí existe outro extremo, porque uma pessoa me ligou para dizer assim, Gutenberg, tu está pregando rudimentos, que não precisa mais pregar essas coisas. Sai dos rudimentos. Eu disse, porque o rapto já aconteceu, a vinda de Cristo já aconteceu, e o rapto já aconteceu. Ora, gente, porque eles disseram que tiveram os mistérios revelados, porque o irmão Branham disse, eles continuarão pregando as mesmas coisas, continuarão pregando a palavra, quando o rapto já tiver acontecido. Aí eles pensam que é assim, que eles agora adquiriram uma tal revelação, que o rapto já aconteceu, que eles foram tirados para fora, e agora eles têm uma revelação nova. Ora, que besteira, que engano! A vinda de Cristo e o rapto é o mesmo evento. Não são dois eventos diferentes. Cristo vem e depois acontece o rapto. Cristo vem até as nuvens, nós seremos transformados e iremos ao encontro dele nos ares. Estão entendendo? Então assim, tem aqueles que pendem para o lado errado, dizer que o rapto já aconteceu e a vinda também. Que blasfêmia! Jesus disse assim, eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Bom, se o rapto já aconteceu, cadê teu corpo transformado? Não acontecerá rapto sem antes o corpo ser transformado. O apóstolo Paulo deixa claro, nós seremos transformados. No abrir e piscar de olhos. Ou seja, o movimento mais rápido do nosso corpo é um piscar de olho. O músculo mais rápido do nosso corpo é o músculo que pisca o olho. Nós seremos transformados primeiramente, para depois irmos ao encontro de Cristo nos ares. Nós jamais gozaremos de se encontrar com Ele e vê-lo face a face enquanto estivermos neste corpo aqui, não. Tem que ser transformado em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. O irmão Branham disse, olha, o rapto é semelhante ao Romeu vindo buscar a Julieta. O Romeu vem buscar a Julieta, não são dois eventos diferentes não. Ele vem, pega a Julieta e vai embora. Cristo vem até as nuvens, pega seu povo e vai para as mãos do Cordeiro. Estão entendendo? É um evento só. Mas aí não, quer separar. Em 1963, Cristo veio na nuvem. E aí, com aquele ensinamento, a abertura dos selos, ele raptou o seu povo. Ora, gente. Raptou para onde? Para conversar essas balelas, essas mentiras, essas doutrinas falsas? Não. Então assim, é extremo por cima de extremo. As denominações dizem assim, que o arrebatamento é assim, que o rapto é assim. Que aviões sem seus pilotos, vão sumir pessoas aqui, pessoas ali. Ora, o irmão Branham disse, nada, são poucas pessoas que vão ser raptadas, que passará despercebido. Passará despercebido. Eles não vão conseguir ver. Então observe só. Então isso são extremos. Existem os espiritualistas e existem os materialistas. Os espiritualistas que faz tudo espiritual. Tudo é espiritual. Então o rapto já aconteceu, é espiritual. O rapto é espiritual, já aconteceu. Ora, o apóstolo Paulo diz, nossos corpos serão transformados. Aí o rapto é espiritual, já aconteceu. Vocês têm que sair de pregar os rudimentos, porque agora tem que pregar outras coisas. Ora, eu tenho que pregar Cristo, Cristo, Cristo. Salvador é Cristo. Eu tenho que pregar Cristo. Do começo até o fim eu tenho que pregar Cristo. Enquanto tiver vida tem esperança de salvação de alguém. A outra dizer para mim que no céu, no novo céu, na nova terra ia ter colheitadeira. Ou as pessoas iriam fazer isso, iriam fazer aquilo. Ora, materialista, gente, materialista. Então os espiritualistas que faz tudo ser espiritual. E os materialistas querem algo material, porque eles gostam disto.
nenhum, nem outro. Mas vamos lá. Paulo diz assim, ó. Existe até outro ensinamento que diz assim, que a noiva vai congregar em um só lugar. Aí, o irmão Breno falou assim, a noiva vai congregar em um só lugar. E no outro canto, o irmão Breno diz, a noiva vai congregar na palavra. Esse lugar é a palavra. Porque não existe isso, de eu e você congregar em um lugar só, com outras pessoas que são salvas, eleitas, não. O irmão Breno ensinou, 2 estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. As denominações pensam que os caras estão trabalhando no campo assim, tal. Aí um some, o outro fica desesperado. Não. Aí diz, 2 estarão dormindo, um será tirado, outro será deixado. Aí, observe só, ele quis ilustrar para nós o seguinte, que haverá pessoas no Japão, agora mesmo é dia no Japão, se o rapto acontecesse agora, tem pessoas no Japão agora trabalhando agora mesmo, e seria tirado no momento que ele estava trabalhando. Estão entendendo? Então veja só, existem fusos horários, existe diferença. Então quando aqui é manhã, lá é noite. Quando o Vinícius saiu para trabalhar de manhã, os japoneses estão se preparando para recolher na noite. E se houver um cristão lá, e se o arrebatamento for naquele momento, estou andando de moto, Vinícius, vamos supor, for naquele momento ali, teu corpo ser transformado, aí lá é noite, então aqui é dia, lá é noite. Eu não posso dizer qual é a data certa do arrebatamento, se é de dia, se é de noite, não, porque pode ser noite para um e dia para outro. Estão entendendo? Então como é que pode congregar em um só lugar? Em um só lugar físico? Não pode, o local em um só lugar que se congrega é na palavra, é em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é o local que a pessoa deve estar, em Cristo. Esse é o local de se congregar. Aí todos estarão juntos. Mesmo que ele esteja lá no Japão agora mesmo, trabalhando, se ele está em Cristo e eu estou aqui agora pregando, eu estou em Cristo, nós estamos congregados em um só lugar. Na palavra. Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. É que são muitas balelas nesse mundo aí. Aí a pessoa veio para mim e disse assim, porque rapto é uma revelação, Gutenberg. Rapto é uma revelação. Pronto, aí eu vou entender que rapto é uma revelação e eu já fui raptado. Ora, quando é que rapto é uma revelação? Rapto é uma revelação, o irmão Brando diz que todas as pessoas que vão ter seus corpos transformados saberão que seus corpos serão transformados. Segundo, rapto é uma revelação porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós vamos vê-lo eles aqui. Assim como Jesus ressuscitou e tinha seu corpo glorioso e comeu peixe com os discípulos, com os apóstolos. Jesus ressuscitou, apareceu para eles, ele estava no corpo glorioso, comeu peixe com eles, comeu pão com eles, comeu. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E nós comungaremos com eles aqui. Aí eu sei que serei raptado. Aí o rapto é uma revelação. Quando Jesus apareceu para os discípulos, ele apareceu para Caifás e Anás, muita gente sabia? Não. Era escondido, ele aparecia para os discípulos, aparecia no meio deles, comungava com eles, estava com eles, trazia palavras concernentes ao reino de Deus para eles, mas só eles sabiam, os de fora não sabiam de nada disso que estava acontecendo ali. Você e eu saberemos de tudo que está acontecendo, sim, que nós seremos levados dessa terra. Mas os de fora não vão saber de nada disso. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, com os seus discípulos, vai acontecer conosco. Aí sim, isto é uma revelação. Eu terei a revelação que serei raptado. Mas dizer que eu tive uma revelação a mais e agora eu fui raptado, fui tirado dos rudimentos e agora eu já estou raptado. Conversa. É cada conversa no mundo, mas só engole quem não é. Só engole quem não é. Porque quem é filho de Deus não engole estas coisas. Mas vamos lá, o apóstolo Paulo disse assim, ó. No momento do abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Eles ressuscitarão incorruptível em um corpo glorioso, e nós seremos transformados em um corpo glorioso. Se nós estivermos aqui, ninguém sabe quando, nós seremos transformados em um corpo glorioso. Aí ele segue.
E os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que é mortal se reviste da imortalidade. Você não vai conseguir chegar lá, enquanto você não vai conseguir ver realmente, saber a revelação, e ver os mortos aqui, que ressuscitaram, se você não for transformado do que é corruptível para incorruptível, do que é mortal para aquilo que é imortal. Conhecer o desconhecido, você só vai conhecer quando for transformado. Aí ele prossegue dizendo assim, ó. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pronto. Acabou. A palavra tragada quer dizer engolir sem mastigar. A palavra tragada, sabe o que é? De acordo com o dicionário é assim, ó. Puxar para dentro de si. É você devorar aquilo sem mastigar para dentro de si. Quem foi que fez isso para nós? Quem foi que tragou a morte na vitória? Mas a morte só será tragada para nós quando nós tivermos um corpo incorruptível e imortal. Imortal quer dizer que nunca mais vai morrer. Amém. Mas quem foi que tragou a morte? Cristo. O irmão Branco ensinou assim, que quando Moisés foi com sua vara, e jogou a vara, e se tornou uma serpente, e Janes e Jambre vieram com suas ciências ocultas, e fizeram suas varas se transformar em cobra também, em serpente também. Mas eles não esperavam que a serpente de Moisés engolisse as serpentes de Janes e Jambre. Tragasse. Tragar é engolir sem mastigar. Aí o irmão Branco disse assim, aquelas duas serpentes de Janes e Jambre simbolizavam a morte e o inferno. Quem foi que fez isso, que tragou a morte e o inferno? Jesus Cristo. Mas a morte só será tragada por nós quando nós estivermos com o corpo incorruptível, transformado. Agora entenda. Aí ele disse assim, ó, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A serpente de Janes e Jambres simbolizava o que? A morte e o inferno. Onde está a morte, a tua vitória? E onde está o inferno, a tua vitória? Não tem inferno e não tem morte para aqueles que tiveram corpos transformados em corpos incorruptíveis e imortal. Mas quem pode fazer isso por nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou que ele engoliu, ele tragou a morte e o inferno assim, ó, para dentro de si. E a morte e o inferno não teve poder sobre ele. Ele tragou, engoliu. Para dizer o que para nós? Porque ele morre e ressuscita. Então onde está a morte e inferno, a tua vitória? Não tem, em Cristo. Então Cristo também vai dar para nós tudo isso aí. Ele foi o primeiro a fazer, ressuscitou, tragou a morte e o inferno, está dizendo para nós que nós vamos ter corpos transformados também, para poder tragar a morte e o inferno. Quem foi que disse que nós já tragamos a morte e o inferno, se o inferno está todo dia diante de nós? Se todo dia se acorda com tribulação, com problemas, com isso, com aquilo para resolver, inferno aí. Mas um dia esse inferno vai se acabar, e a morte vai se acabar. Mas só quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí sim, aí acaba tudo. Aí não tem mais morte, não tem mais inferno, porque inferno a gente enfrenta todo dia. Satanás trouxe o inferno para cá, para a terra.
E todo dia é inferno, a gente vê gente morrendo, gente matando o outro por R$7, fazendo isso, fazendo aquilo. É inferno! Mas quem vem nos dar vitória sobre isto? Cristo Jesus. Porque assim, ora, aí Paulo vem fazer a ilustração. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí ele diz aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado. É o pecado, todo mundo sabe o que é o aguilhão, né? Que, nos boi, né? Aquela vara que tem a ponta fina, que usava quando o boi estava arando para cutucar o boi. Tá, vai. O aguilhão da morte é quem? O pecado. É o pecado que faz assim, ó. Vai para a morte. Ou cutucar você para te levar para a morte. Mas o irmão Brando disse assim, esse ferrão foi fincado em Cristo. Fincado em Cristo. Aí, para quê? Para que esse ferrão não viesse mais sobre nós. Aí o irmão Brando disse assim, faz a ilustração de uma abelha. Se uma abelha colocar o ferrão em você, agora mesmo, ela não dura nem mais 6 dias. Ela morre. O irmão Brando disse que parte dela é arrancada. E a própria ciência diz, parte da abelha é arrancada. E vai o seu estômago também, junto com o ferrão. Então ela não tem mais como sobreviver, ela vai morrer. Então o irmão Brando diz, quando a morte veio, o pecado, Cristo tomou os nossos pecados. O aguilhão da morte veio sobre Cristo, pronto, ficou nele. Aí não tem mais força, é como uma abelha que não tem mais força de nada. Está acabada. Então Cristo, quando veio morrer no Calvário por nós, foi para dizer assim, ó, eu te dei a vitória é sua, você é um vencedor, não tem mais como a morte te pegar. Se você crê em mim, não tem mais como a morte te pegar. Estamos falando de morte espiritual. Morte física é o último inimigo que tem que ser vencido. Morte física, nós vamos passar por ela. Se nós estivermos aqui no dia do rapto, não vamos passar, seremos transformados. Mas se não, nós temos a certeza de uma coisa, que nós vamos morrer. Então, olha só. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Para que Jesus veio? A lei não podia salvar ninguém. A lei só dava força ao pecado. Mas Cristo veio cumprir a lei. O que Cristo veio fazer? Cristo veio para quê? Para aniquilar o poder da morte. Cristo veio dizer para nós que Deus não é lei, Deus é amor. Que Deus não é justiça, Deus é graça. Que Deus não é juiz, Deus é Pai. Todas as pessoas que aceitarem Cristo, o que Ele fez, vai saber que Deus é amor, Deus é graça e Deus é Pai. Agora, aqueles que não aceitarem Cristo, aí vai saber. Deus é juiz, Deus é justiça e Deus é lei. Mas Cristo veio justamente para fazer isto. Olhe, meu filho, Deus não é lei, Deus é amor. Deus não é justiça. Não pense em Deus como justiça, pense na graça. Não pense em Deus como juiz, pense nele como pai. Nenhum pai vai condenar filhos. Se a gente pensar em Deus dessa maneira, aceitando Cristo, você tem que pensar em Deus dessa maneira. Mas para aquelas pessoas que não aceitaram Cristo, aí você vai ver o que é peso. Aí você vai ver o que é peso. Por isso que a gente não deve ver Deus como um peso, mas como aquele que se encarnou para nos salvar. Se encarnou para nos
dar vida eterna, tragar a morte e nos dar a vitória. Aí eu vou pregar que rápido já aconteceu e deixar de pregar isso aqui? Vou pregar que Cristo já veio e deixar de pregar o que eu estou pregando aqui? Não, está pregando rudimentos. Tem que pregar os mistérios. Não sei quais são os mistérios deles. Mistérios de doutrina falsas, de porcaria, de ensinamento errado. Se a pregação do Evangelho não for para mostrar Cristo, nós não estamos fazendo nada. Porque uma coisa eu quero na minha vida, é vencer o último inimigo. O último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Agora, por que o último e mais terrível dos inimigos? Como Paulo disse aqui, Tagava foi a morte na vitória. Ele disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? É um inimigo desconhecido. Você vê a morte? Você cheira a morte? Você ouve a morte? Não. E não tem esse negócio de dizer que as pessoas não têm medo da morte, que tem. Que toda pessoa tem medo da morte, porque é algo desconhecido. Agora, eu quero estar pronto com Cristo, porque a vitória está nele. Como eu disse domingo passado, se esperarmos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis do mundo. Eu estou convicto em Cristo, porque Ele me deu a vitória na cruz do Calvário. Ele tragou a morte e o inferno. Então é assim, eu sei que eu vou enfrentar um inimigo desconhecido, que é a morte. Porque quando é um inimigo que você pode ver, é mais diferente. Mas algo que você não vê, aí é o último de todas as pessoas que vão enfrentar nesta terra. É o último inimigo e o mais perigoso, mas tem a vitória para ele. Tem a vitória para esse inimigo. As pessoas dizem assim, só não tem jeito para a morte. Tem sim. Tem sim de vencer esse inimigo? Tem sim. Quem? Cristo. Amém. Porque tragada foi a morte na vitória, e engoliu a morte sem mastigar. Para quê? Para nos dar a vitória. Então, tem jeito sim. Eu vou enfrentar este inimigo um dia. Mas que nesse dia seja a vitória. Contra esse inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Que seja o dia da vitória. A gente enfrenta muitos inimigos aqui. Satanás está aí. Mas naquele dia é a morte. E ali, nós queremos que seja só o começo de uma nova vida. Vencendo a morte. Então, olha só. É isso. Jesus, Ele dá a vitória sobre estas coisas. Contra o desconhecido, quem dá a vitória é Cristo. Então você vai ver o seguinte, que o apóstolo Paulo termina dizendo assim, ó, portanto, meus irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, continue firme, avante, confiando em Cristo, certeza que Ele te deu a vitória na cruz do Calvário. Vá em frente, se esforce na fé. O seu esforço é um esforço de fé. Persevere até o fim para você ganhar a vossa alma. E seja firme. Porque uma coisa é assim, você trabalhar o mês todinho lá, só um exemplo, e chegar no final do mês o cara não te pagar. Opa, eu trabalhei esse mês todinho em vão.
Me esforcei, levantei 5 horas da manhã, peguei chuva, peguei sol, trabalhei em vão. Mas aqui diz assim: o vosso trabalho no Senhor não é vão. Continue firme. Continue firme no Senhor, que o vosso trabalho não será vão. Mesmo que não consigamos nada aqui, mas se naquele dia nós vencermos o último inimigo, o mais perigoso e o desconhecido, que é a morte, não tem maior vitória do que esta. Não existe vitória maior do que esta. A passagem para a imortalidade, a passagem para o incorruptível, a passagem para ser glorioso é a melhor coisa que existe. Fiquemos de pé. Glória seja dada ao teu santo nome. Grandioso Pai, nós te agradecemos. Nós glorificamos o teu santo nome. E nós sabemos que a morte foi tragada na vitória. Na vitória de quem? De Cristo por nós. Nós não tínhamos condições de vencer, mas Deus se encarnou para vencer por nós. Para poder engolir isto sem mastigar, tragar para dentro de si e absolver a morte e o inferno. E aniquilar. Ajude-nos a estar firmes, permanecer constantes na obra do Senhor. Nosso trabalho não será vão. Muitas vezes trabalhamos aqui em vão, em muitas coisas, mas no Senhor o nosso trabalho não será vão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor guie cada um, meu Deus, em toda a verdade. Conscientiza-nos a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Nós não acreditamos que temos que fazer para ter salvação, não. E não acreditamos que o Senhor também separou um grupinho para ser salvo, não. Nós acreditamos que o Senhor conhece o fim desde o princípio e sabe quem são os teus filhos, aqueles que fizeram a escolha certa e perseveram até o fim. Pedimos a tua força, reveste-nos de ti, do Senhor e da força do teu poder, para continuarmos firmes e abundantes. Ajude a cada um. Se houver um amanhã, que o Senhor nos ajude, nos prepare. Temos que enfrentar lutas, problemas aqui na terra. Trabalhar, lutar. Mas o Senhor sendo conosco, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.